Irmãos, eu gosto muito de estudar história, minha família sabe disso. E o que eu mais gosto de estudar história é ver sobre guerras. Eu vejo documentários, vejo filmes. Eu amo me informar sobre guerras. É um assunto que eu acho muito, muito interessante, especialmente a Segunda Guerra. Estudar sobre a Segunda Guerra para mim é muito bacana. Gosto demais. Mas a Segunda Guerra não foi brincadeira. É um assunto que eu gosto, que eu me interesso, mas é um assunto trágico. Mas é um assunto importante demais para ser negligenciado. Irmãos, nessa Segunda Guerra houve pelo menos 60 milhões de mortos. Foi a guerra das guerras. Praticamente quase toda a Europa ficou em ruínas. Não foi brincadeira. Nós vimos sobre o Holocausto. Nós vimos o que fizeram com os judeus. Nós vimos o nazismo e sua ascensão, o nazismo e sua força, seu estrago, sua fúria, o nazismo e sua maldade. E nomes como Hitler, Mussolini entraram para a história, mas de uma forma degradante, de uma forma horrível. Mas são acontecimentos do passado, né? Faz 77 anos que a guerra acabou. Será que tem alguma importância para nós? O que tem a ver com a nossa vida hoje? Você já parou para pensar que os soldados, os aliados que venceram a guerra, os do bem, que eles morreram por nossa liberdade? Já parou para pensar nisso? Eu sei que você talvez não ligue muito para a história de guerra, não quer muito saber desse assunto, mas você sabia que aqueles homens que lutaram contra os nazistas e sua turma morreram pela nossa liberdade? Milhões de soldados morreram para que hoje vivêssemos livres dos nazistas alemães, dos fascistas italianos e dos japoneses. Morreram, deram sua vida pela nossa liberdade. Você fala, mas isso foi lá na Europa, envolveu a América. O que nós da América do Sul temos a ver? Se os nazistas tivessem vencido a guerra, hoje, com certeza, o nazismo tinha chegado até aqui, tinha espalhado por todo o mundo. Eles eram um exército muito forte, uma máquina de guerra extremamente bem organizada, mortífera, mas que graças a Deus foi derrotado. Você consegue imaginar a vida hoje se Hitler tivesse vencido? Consegue imaginar? O que seria a nossa vida? Por isso nós devemos sim ser gratos, com sinceridade, pela vida dos soldados que lutaram e morreram pela nossa liberdade. Como seria o mundo, de novo, se eles tivessem perdido? E aí eu pergunto para você, como seria o mundo hoje se Jesus ainda estivesse na tumba? Se o corpo dele ainda estivesse naquela tumba, ou os restos do corpo dele ainda estivessem naquela tumba? Se seria terrível se Hitler tivesse vencido, quão infinitamente mais terrível seria para nós hoje se Jesus não tivesse levantado dos mortos naquele domingo. O que seria de nós? Na verdade, não haveria hoje, provavelmente nem estaríamos aqui. Não haveria amanhã, não haveria vida, não haveria esperança. O estrago que se Jesus tivesse permanecido na morte, na tumba, seria infinitamente maior, impensável, do que se os nazistas tivessem vencido. Está além da nossa inteligência, da nossa compreensão. Jesus morto, sepultado até hoje. O estrago é incomparável. Estaríamos sozinhos por conta neste vasto universo. A nossa existência então seria a obra do acaso. Seríamos tão dignos quanto os insetos, que nascem, vivem alguns dias e morrem, e viram poeira. Mas nós sabemos, graças a Deus pela sua palavra, nós sabemos que nem a morte conseguiu vencer Jesus. Nem a morte conseguiu derrotar Jesus.
Aleluia por isso, amém? A morte cantou vitória, só que antes da hora. E adivinha quem riu por último? A morte cantou vitória antes da hora, mas aí veio o domingo. Oh glória, oh bênção, oh como Deus é bom. Meus queridos, naquele domingo a pedra foi removida do sepulcro. E toda dúvida foi removida junto com ela. Queria tratar com os irmãos sobre a ressurreição de Cristo, a importância da sua ressurreição. Sabe, nós sabemos que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, pelo seu poder. Quando Ele andou entre nós, vimos o seu poder, as suas curas, a sua libertação, seus milagres maravilhosos. Vimos o seu ensino glorioso. Vimos a sua personalidade compassiva, amorosa, santa. Tudo isso testemunhando para que Ele fosse o Filho de Deus realmente, aquele que foi profetizado nas Escrituras. Mas o ponto final, que carimbou para todos e por toda a eternidade que Jesus realmente é o Filho de Deus, é a sua ressurreição. Então a minha tese hoje que eu quero trazer para os irmãos é que Jesus provou definitivamente que era o Filho e é, o Filho de Deus. Primeiramente, ressuscitando dentre os mortos, como havia dito que faria. Abre a sua Bíblia para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Jesus provou definitivamente que era o Filho de Deus, ressuscitando dentre os mortos, como havia dito que faria. Lucas capítulo 24, vamos ler do verso 1 até o verso 12. Acompanhe comigo a leitura. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Amado Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, venha falar ao nosso coração essa noite, Senhor. Venha falar conosco, precisamos ouvir a Tua voz. O nosso coração precisa dessa certeza, dessa confirmação, Senhor, do Teu poder. O nosso coração precisa, Senhor, entender cada vez mais a prova gloriosa da ressurreição de Cristo. Amado Deus, que a Sua ressurreição resplandeça em nosso coração, que possamos caminhar na luz daquele que vive, e vive para todos sempre. Pai, abençoa, Senhor, essa pregação em nome de Jesus, amém. Porque buscais entre os mortos ao que vive? Continuando, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Obrigado. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas.
Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Meus queridos, Jesus provou definitivamente que era o Filho de Deus, ressuscitando dentre os mortos, como havia dito. Como havia dito que faria. Quando as discípulas foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro aberto, e o corpo de Jesus não estava lá, o texto nos diz. O texto nos diz que elas viram 2 varões, com vestes resplandecentes, e nós entendemos que elas viram 2 anjos. E o que esses anjos disseram para ela? O que eles vieram buscar aqui? O que vocês estão procurando Jesus aqui nessa tumba? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele ressuscitou, o anjo disse, como havia dito. Olha só, ele ressuscitou, como havia dito. No verso 6 diz, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Meus queridos, os anjos disseram para as mulheres, Jesus disse que ressuscitaria. Jesus disse a vocês que ele não ficaria preso à morte. Uma coisa é uma notícia que vem depois do acontecimento. Outra coisa muito diferente é ele ter contado antes o que ia acontecer, é ele ter preparado vocês. Meus queridos, Jesus preveniu os seus discípulos que ele ressuscitaria. Jesus avisou os seus discípulos que ele ressuscitaria. Jesus deu a garantia de que ele ressuscitaria antes que acontecesse. Onde nós vemos isso, pastor? Veja Mateus, capítulo 16. Marca aí em Lucas 24, tá bom? E vai lá para Mateus rapidinho. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, olha o verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, mas olha o final aqui, irmãos, e ressuscitado no 3º dia. Irmãos, Jesus avisou para eles que ele ressuscitaria. Ele avisou com antecedência o que ia acontecer. Olha o capítulo 17, olha o verso 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Irmãos, Jesus predisse a sua ressurreição. Como que ele poderia saber da sua ressurreição se ele não fosse o Filho de Deus? Nunca jamais alguém disse, olha, eu vou morrer e irei ressuscitar com meu próprio poder. Eu tenho o poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Só Jesus tem esse poder. Só o Filho de Deus tem esse poder. Era o sinal que eles precisavam. De tantos sinais que eles viram em Jesus, caminhando com Jesus, era o sinal mais importante. Eu vou morrer. Vai morrer, sim, vai morrer. Vou morrer. Mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Então não era para os discípulos estarem surpresos. Não era para as discípulas, quando chegarem no sepulcro, eu sempre repito isso, né? Chegarem lá e terem, cadê Jesus? Cadê o corpo dele? O que fizeram com o corpo dele? Não era. Eu sempre uso esse exemplo. Quando as pessoas importantes chegam no aeroporto, a seleção chega, né? Está o pessoal lá tudo esperando, com a plaquinha, né? Festejando, celebrando. Era para ser a mesma coisa com Jesus. Era para os seus discípulos estarem lá fora daquele sepulcro esperando. É hoje o 3º dia? Vamos lá, aguardando, contando os minutos. Mas eles não creram na palavra do Senhor. Era para ele estar com a plaquinha escrita, eu já sabia, finalmente, glória a Deus. Mas não, ficaram tomados de surpresa. Como assim ressuscitou? Cadê o corpo dele? Surpresa, irmãos. Mas Jesus, no seu poder de Filho de Deus, já havia dito o que faria. O anjo disse, ele ressuscitou como vos preveniu.
como havia dito. Em segundo lugar, meus queridos, Jesus provou definitivamente que era o Filho de Deus, ressuscitando entre os mortos, conforme as Escrituras profetizaram. Conforme as Escrituras profetizaram. Continua a sua leitura lá em Lucas 24. Olha só. A partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Eu estou em Lucas 24, verso 13. Distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Meus queridos irmãos, Jesus provou definitivamente que era o Filho de Deus, ressuscitando dentre os mortos conforme as Escrituras. Nesse domingo tão glorioso, o texto nos diz que 2 discípulos caminhavam e saíram de Jerusalém e voltavam para Emaús. E lá no caminho eles conversavam, discutiam e falavam sobre o que aconteceu, estavam tristes com todo o acontecimento. Eles viram o seu mestre, o seu Senhor ser morto, ser condenado, ser sepultado. E eles dizem: olha, já faz 3 dias que isso aconteceu. E eles dizem: e nós, poxa, nós tínhamos esperança que ele é que fosse o Messias. Nós tínhamos esperança que fosse ele que nos redimiria. Oh, como nós aguardamos o Messias! Tantos dias ele foi pregado nas sinagogas, tanto e tanto. Quanto que nós anelamos pela vinda dele? Quantas mensagens de esperança da vinda do Messias, da vinda do Filho do Homem, aquele que viria nos libertar e nos resgatar, e nós tínhamos certeza que era ele. Puxa, mas tinha que ser ele. Tinha que ser ele. Olha, o seu poder, a sua graça, a sua glória, os seus milagres, tinha que ser ele, só podia ser ele. Mas ele foi morto. Ele foi morto. Poxa, nós achávamos que era ele, mas não pode ser, ele foi morto. Foi morto e foi sepultado. Meus queridos, eles pensavam que Jesus seria o Messias. Mas quando Jesus foi morto, para eles, essa esperança, não pode ser. Porque o Filho de Deus, o Messias, o enviado, não ia ser morto. Não ia ser condenado e sofrer daquela forma e está lá o seu corpo sepultado. Puxa, não era ele. Que decepção, que tristeza. Mas olha o que o texto nos diz. Jesus, ouvindo eles falarem essas coisas, olha o verso 25. Então lhes disse Jesus:
Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, quando viu eles falando isso, ele falou: peraí, como assim? Que história é essa? Vocês viram Jesus, creram que ele era o Messias, e quando ele foi preso, morto e sepultado, a fé de vocês que ele era o Messias murchou? Cadê a fé no Messias? Vocês não conheciam as Escrituras? Porque as Escrituras falavam sobre isso. As Escrituras, o texto diz: será que vocês não veem, tardos de coração, nécios, que as próprias Escrituras dizem que convinha que o Cristo padecesse? Vocês viram na Escritura que fala da vinda do Filho de Deus, com poder e glória. Amém. Mas leiam o resto. Quando a gente lê só um pedaço da Bíblia, só a parte que a gente gosta, acontece isso. A nossa esperança vai pelo ralo. Ou você conhece a palavra de Deus, ou você não conhece. Você memoriza alguns versículos, não, esse aqui eu gosto. Esse aqui eu gosto. Ah, aquele ali não. Ah, aquele ali Deus está sendo muito duro. Ah, aquele ali Deus está sendo muito forte com o pecado. Ah, não, aquele ali eu não gosto. Eu gosto desses fofinhos aqui, ó. Olha, você escolhe qual você gosta. É o que eles estavam fazendo. Selecionando o texto das Escrituras. Os prediletos. Os que os faziam felizes. Mas textos que falam do sofrimento do Messias estavam sendo ignorados. O texto diz que Jesus abriu a eles as Escrituras e mostrou o que as Escrituras falavam. E as próprias Escrituras falavam: sabe o Filho de Deus que haveria de vir? Sabe o Messias? Sabe o Filho do Homem? Pois é, que vocês creem que viria com poder e glória? Esse mesmo foi dito que ele sofreria e que era necessário que ele padecesse muitas coisas antes de entrar na sua glória. E Jesus foi expondo para eles, foi esclarecendo para eles. Irmãos, onde que nós vemos isso na palavra de Deus? Abre em Isaías 53, marca aí Lucas 24 e abre em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, o clássico texto do sofrimento do Messias, do Filho de Deus. Vamos ler juntos? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabe o que esse capítulo descreve? E os judeus sabem disso. Descrevem o sofrimento do Messias. Ele descreve claramente o quanto que o Messias sofre. Só que o próprio capítulo responde o porquê. Por que o Messias tem que sofrer? Por que era necessário que o Messias padecesse tantas coisas? O texto diz: ele foi moído pelas nossas transgressões, foi castigado pelos nossos pecados. Nós andávamos desviados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Irmãos, o texto responde, o texto mostra que era necessário que o Messias sofresse, era necessário que o Messias padecesse. Por quê? Pelo pecado do seu povo. O Messias está agindo como um substituto do pecado do seu povo. Em vez do seu povo ser punido pelos seus pecados, o texto descreve isso. O Messias, o Filho de Deus, o servo do Senhor, recebeu em si esse castigo no lugar do povo do Senhor. Esse mesmo texto fala, irmãos, não só do sofrimento do Messias, mas fala também da ressurreição do Messias. Olha a continuação, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Olha a continuação. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, o texto está claro. O texto é claro, o texto fala do sofrimento do Messias, da necessidade do sofrimento, mas também fala que o Messias volta, que o Messias tem vitória no final, que o Messias vence. Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho, o fruto da sua obra. Então não havia razão para aqueles homens a caminho de Emaús terem perdido a sua fé. O texto era claro. Mas lembra que eu falei? A gente costuma escolher os textos que a gente gosta, os textos prediletos, e para outros a gente... É assim a vida. Muitas pessoas não levam Deus a sério por causa disso. Falam sobre o amor de Jesus, amém, mas quando Jesus mesmo fala sobre a condenação do inferno, essa parte, eu não gosto de ouvir isso não, aí pula, adianta a fita aí, que essa parte eu não quero ouvir. Meus queridos, só quem ama adverte do perigo, e ninguém falou mais do inferno do que o próprio Jesus. Pense nisso. Ele, sabendo o quão o inferno é sério, é perigoso, ele fez questão de advertir. Veja, eu não sou um bom eletricista, eu conheço pouco, mas o pouco que eu sei é que naqueles lugares, por exemplo, perto de onde Oswaldinho morava, aquela estação lá, eu sei que se a pessoa chegar a 30 centímetros de alguns aparelhos ali, 30 centímetros é o suficiente para ela tomar uma descarga elétrica ali, que ela vira um carvão na hora ali. Sabendo disso, e se eu soubesse que tem crianças ali perto, o que eu ia fazer? Eu ia tentar
impedi-las, eu ia tentar alertá-las, eu ia tentar fechar aquilo, tampar, sabe? Porque eu sei o perigo, eu sei a gravidade, eu sei que ali não tem volta. É uma voltagem muito alta que passa ali. Sabendo do perigo, da gravidade que é, da seriedade que é, eu faria o possível para adverti-los. Foi o que Jesus fez. Sabendo a seriedade que é o inferno, um lugar de tormento eterno, aflição eterna, desespero eterno, castigo eterno, um lugar onde a porta só tem tranca do lado de fora, e é Deus que tranca, um lugar onde a esperança não pode entrar. Não, aqui você não entra. O que Jesus faz? Nos adverte. Jesus nos adverte. Irmãos, os discípulos a caminho de Emaús não tinham desculpa para não crer no Senhor, porque as próprias escrituras testificavam a respeito dele. Um outro texto, irmãos, que testifica sobre a ressurreição do Senhor, está lá em Salmos capítulo 16, perdão. Salmo capítulo 16. Olha só, do verso 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando Davi compôs esse salmo, de quem será que ele estava falando? Quem que Davi se referia? Que diz aqui que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi talvez estivesse falando para si, pensando em si. Mas o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, vai lá rapidinho, Atos capítulo 2, ele pegou esse mesmo texto. Em Atos capítulo 2, quando Pedro vai ensinar sobre a ressurreição de Jesus, ele fala assim, ó. Atos capítulo 2, a partir do verso 25. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Irmãos, ele acabou de citar aquele salmo, o Salmo 16, um trechinho do Salmo 16. E aí veja o verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Irmãos, as escrituras testificam que Jesus ressuscitaria. Davi não poderia estar falando de si. Pedro entendeu, não, Davi estava falando de outro, porque o seu túmulo está ali, ele foi para o túmulo e ficou lá. As próprias escrituras testificavam que o Messias ressuscitaria ao terceiro dia. Então, meus queridos, Jesus provou definitivamente que era o Filho de Deus, ressuscitando dentre os mortos, conforme as escrituras profetizavam. E em terceiro e último lugar, Jesus provou definitivamente que era o Filho de Deus, ressuscitando dentre os mortos e sendo visto por várias testemunhas. Volta lá para Lucas 24.
Vamos ler mais um pouquinho daquele texto. Lucas 24. Lucas capítulo 24, a gente vai ler a partir do verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Meus queridos, Jesus provou definitivamente que era o Filho de Deus, ressuscitando dentre os mortos, sendo visto, aparecendo a várias testemunhas. A várias testemunhas. Testemunhas, irmãos. A palavra testemunhas para um judeu é muito sério. Jesus apareceu a várias testemunhas, apareceu para eles e mostrou-se: olha eu aqui, calma, não sou fantasma não, sou eu ressuscitei dos mortos, vede meu corpo, toca, apalpa, veja que sou eu mesmo. Até comeu na presença deles. Olha, o espírito não come, não se alimenta, e ele comeu. Irmãos, eles viram a presença deles. Eles viram que o corpo dele fazia sombra, porque era um corpo real, era um corpo que podia ser tocado, era um corpo que eles podiam ver ele se alimentando, mastigando, engolindo. Eles viram, testemunhas, irmãos, testemunhas. E Jesus disse: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Irmãos, a palavra testemunha para o judeu é muito sério, porque eles sabem que o segundo mandamento, o sexto, e agora? Um dos 10 mandamentos, fugiu, diz: não dirás falso testemunho. Dar um falso testemunho, dizer algo que não aconteceu, afirmar algo que é mentira como sendo verdade, para os judeus era algo gravíssimo, eles entendiam isso. Mas Jesus fez deles testemunhas da sua ressurreição. Paulo confirma isso. Olha em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E aí ele começa explicando, verso 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois
foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Irmãos, Jesus provou que ele era o Filho de Deus, ressuscitando dentre os mortos e aparecendo a várias testemunhas que viram Jesus ressurreto. Alguns podem falar: mas é um complô, né? Eles queriam formar uma religião e aí combinaram entre si: vamos falar que ele ressuscitou? Vamos, você fala a mesma história, você fala também. Irmãos, eles coletivamente inventaram uma história que parece loucura para quem ouve, uma história na qual eles juraram ser verdade, a ponto de darem a sua vida pela veracidade dessa história. Quem faria isso, irmãos? Os apóstolos foram perseguidos, foram caçados, foram martirizados das formas mais cruéis imagináveis, e até o fim eles afirmaram: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e nós somos suas testemunhas. Irmãos, quem morreria por uma mentira? Quem sofreria por uma mentira? Quem desafiaria Deus dando testemunho de uma mentira? Irmãos, Jesus ressuscitou, provou que ele era o Filho de Deus, aparecendo a várias testemunhas. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Concluindo, meus irmãos, Jesus provou ser Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Messias que seria enviado ao seu povo Israel, o Filho do homem, que um dia vai voltar com grande glória, com grande poder, mas não só por sua vida e por seus ensinos perfeitos, não só por seu poder de curar e libertar, mas pelas provas da sua ressurreição. Ou seja, Jesus está vivo, ele vive. O seu corpo voltou à vida no domingo, e com esse corpo, o mesmo corpo, ele subiu aos céus, diz a palavra de Deus. Ele está vivo. Hoje temos vida, porque ele vive. Ele disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Irmãos, hoje nós temos esperança. Hoje nós temos propósito. A nossa vida não é obra do acaso, obra da sorte, obra dos acontecimentos naturais, sei lá. Não. Nós sabemos que existe um Deus, um Criador, que nos amou, que nos perdoou e que um dia voltará para nos buscar. Hoje nós somos livres do diabo e do pavor da morte. Meu Redentor vive. Jó disse isso: meu Redentor vive, e um dia se levantará em meu favor. Meus irmãos, o meu Redentor me conhece, o meu Redentor me aguarda, o meu Redentor virá me buscar. Irmãos, o meu Redentor me ama. Aleluia, meu Redentor vive. Amado Deus e querido Pai, damos glórias e glórias ao nome do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus que vive, que ouve a nossa oração, nosso Deus que se importa, porque está vivo, o nosso Deus que se importa, que age, o nosso Deus que intervém, o nosso Deus que é contra o pecado, porque Ele vê o pecado, o nosso Deus que voltará para reinar, voltará para governar, voltará para todo sempre, e estaremos para sempre com o Senhor. Oh Deus, nós louvamos o Senhor, bendizemos aquele que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos encerrar, vamos ficar de pé.
Mais uma vez eu queria agradecer a presença dos nossos visitantes. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa ter falado carinhosamente ao coração de vocês. Amado Deus, agradecemos ao Senhor por esse dia na tua casa. Pedimos a Ti que abençoe, Senhor, as nossas vidas, o nosso retorno ao lar logo mais. Peço ao Senhor que abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a nossa semana. Deus, que a nossa segunda-feira, Senhor, a nossa terça, quarta, quinta e sexta, seja um reflexo, Senhor, das bênçãos que nós recebemos do Senhor no domingo. Que nós possamos estar de volta, Senhor, na casa do Senhor com alegria, com gratidão, na certeza que o nosso Redentor vive. Deus abençoe as nossas vidas, nos ajude a sermos fiéis, nos ajude a vigiarmos e a orarmos, para não cairmos no pecado, Senhor. Deus, nos dê a força que precisamos, guarda-nos do mal, guarda-nos, Senhor, da tentação, guarda-nos de pecar contra Ti. Ajuda-nos a ter sede de Ti, da Tua presença, da Tua palavra, do Teu louvor, Senhor. Amado Deus, pedimos as Tuas bênçãos, a Tua graça, a Tua força, em nome do nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, o culto está encerrado.